Mas eu queria tratar hoje, presidente, demais, de um tema que, como ambientalista e como cidadão fortalezense, me angustia cada vez mais, que é o problema da água. Não sei se as pessoas estão cientes, né, da questão, até porque a cidade de Fortaleza vive, na minha opinião, um mundo da fantasia. Da fantasia porque, efetivamente, nós ainda não vivemos o problema de um racionamento grave, ainda que, tá certo, nós tenhamos uma situação já de sobretaxação, né, a segunda sobretaxa de percentual da população, né? E eu queria, portanto, primeiro fazer um breve histórico, né, de algumas matérias. Dia 22 de junho, né, falando da possibilidade do racionamento a partir de julho, né? No dia 23, o açude Gavião registra o pior volume desde 2004. Detalhe, a seca que nós estamos vivendo hoje é a pior em 66 anos, né, quase uma seca centenária. No dia 23 de junho, a tarifa extra, se anuncia a tarifa extra, e aí nós estamos vivendo a primeira situação de injustiça hídrica, a primeira situação de tratar, porque a maior injustiça que pode acontecer é você tratar os desiguais de forma igual. Então essa tarifa extra, ela vale tanto para a pessoa no Palmeiras, que já consome muito pouco, como para a pessoa no Meireles, que tem um consumo muito alto de água. Mas foi a saída encontrada, né, pelo governo, né, em junho. Vamos seguir. Tá? As ações buscam reduzir a oferta em 20%, né, que foi a meta estabelecida pelo Estado, né? E aí um quadrinho, que é um quadrinho interessante de se refletir, que nós já trouxemos aqui, tá certo? Com relação à forma em que a injustiça hídrica se manifesta no Ceará, na região metropolitana e de Fortaleza, que é o fato de que nós temos hoje indústrias térmicas, tá certo? Que consomem o equivalente a pouco mais de meio milhão de pessoas aqui em Fortaleza, que são, no caso, as termoelétricas que estão em funcionamento no PECEM, que recebem, vejam a gravidade, essa matéria foi publicada pelo Ceará no Clima e nós trouxemos no primeiro pronunciamento, esse é o segundo que nós fazemos sobre a questão hídrica, que trazia, tá certo, o fato de que a termoelétrica do PECEM, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil, tá certo? Ela tem, né, até uma medida recente do governo, nós vamos comentar, o abatimento de 50% do consumo da sua água, né? Ou seja, uma indústria que consome igual a centenas de milhares de pessoas, uma única indústria, ela tem 50%. E o que é grave, além disso, ela emite, né, CO2 que faz essa emissão de 4.200.000 toneladas de gás carbônico, faz com que o Ceará seja o segundo maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que tem um complexo petroquímico. E o que é pior, recebe 1 bilhão e 400 milhões de investimentos, né, e 59% de isenção no ICMS do carvão. Então, para a gente entender que o problema não está restrito unicamente à população, está restrito a um modelo industrial que favorece indústrias que são, ao mesmo tempo, super consumidoras de água, portanto, são completamente inadequadas para uma região como a nossa, que é o semiárido nordestino, tá certo? E que, além de tudo, são emissoras de gás carbônico em alto grau. Vamos em frente. Aqui, a aprovação da isenção fiscal
para as termoelétricas, né? Ou seja, depois disso tudo, depois de isentar, né, ou abater 50% no consumo de água, o governo Camilo, em maio, no 5º ano de seca do Ceará, ainda faz aprovar por 28, tá certo, votos, né, dos 46 deputados, né, a isenção fiscal para a atração de mais termoelétricas aqui no Ceará, né? Aqui, evidentemente, que o anúncio não é porque nós somos contra, evidentemente, porque está ligado exatamente a esses dois aspectos, ao hiperconsumo d'água e à emissão de CO2. Tá? E vamos, então, para as matérias mais recentes. Vejam, essa matéria, eu trago duas matérias, uma matéria do jornal O Povo e outra matéria do jornal Diário do Nordeste, né? E essas matérias, elas estão separadas. Aparentemente, elas não teriam relação uma coisa com a outra. A anterior, pode voltar? Ela diz o seguinte: metade dos açudes do Ceará está seco, né? Está seca, a metade está seca, ou no volume morto, né? Não é brincadeira, né? Você ter, como o jornal coloca, tá certo? Que em pouco tempo, em um ano, né, nós perdemos, tá certo? Era 1/3, né, como está a matéria anterior do jornal O Povo, tá certo? Ainda deste ano, tá ruim aqui para eu conseguir ler aqui a data, tá certo? Não é que era mais de 1/3, para ontem, quando foi apresentada a situação em que uma grande maioria está abaixo de 10%. Nessa situação se encontra o açude Castanhão. O açude Castanhão, ele está com 5,9% do seu volume. O que é que significa isso, pessoal? É que mais de 94% dele está seco. Seco, ou seja, o Castanhão está chegando, né, ao volume morto, onde não poderá, inclusive, fornecer mais água. O governo do estado está trabalhando com a ideia, né, de vamos transferir água do açude Oroz, né? Nós sabemos do impacto que isso tem, né, para as comunidades ali naquela região, né? Então, essa é a situação. Vamos em frente. E aí a outra matéria. As termoelétricas ameaçando parar a geração. Uma ameaça, na verdade, que para nós seria um alívio. O fechamento das termoelétricas para o Ceará, tá certo? Seria um alívio, porque hoje, na situação atual, essas termoelétricas, mesmo diminuindo, né, o afluxo de água para lá, tá certo? Que vai do canal, da integração do eixão das águas, tá certo? Elas estão consumindo as duas termoelétricas. Aí é uma mentira, pode passar a mentira. A mentira está em dizer, pode clicar mais uma vez. Vereador, deu a parte, vereador. Com prazer, vamos terminar aqui. A mentira está em que elas consomem a 6% do consumo de Fortaleza, não é verdade? Ela é 6% do consumo da região metropolitana. Elas consomem, pode passar para o próximo, 20% do consumo de toda a população de Fortaleza. Sabe o que é isso, pessoal? 2 únicas indústrias consomem igual a 500 mil de pessoas. Vou repetir. 2 únicas indústrias consomem igual a meio milhão de pessoas, não é? Aí nós olhamos aqui como é que é a pizza aqui, vereador Robert, não é? O consumo humano, tá certo? Ele no máximo, ali ao máximo, chega a 18%. Nós estamos muito abaixo disso. Toda a política ela é voltada para isso. Mas é preciso que a gente diga, pode voltar um pouco aí, tá certo? Nessa matéria, na matéria completa, isso, na matéria completa, o que é que as empresas se queixam? Porque o governo, de forma correta, mas insuficiente, resolveu também sobretaxar essas termoelétricas.
E elas, então, criaram a seguinte chantagem: ou param de cobrar essa nossa taxa extra, ou nós paramos de fornecer energia. Tá? Detalhe, né? Elas são importantes, aspas, para o desenvolvimento? São, mas hoje nós temos um sistema elétrico que é todo interligado, ou seja, o Ceará... Concluir, vereador. Não, vou concluir. Não depende das termoelétricas. Então, se é correta a medida do governo, tá certo, de sobretaxar, nós temos que aproveitar e ir além, é fechar, porque não tem sentido, né, num estado como o nosso, que tem sol, que tem vento, que nós estejamos queimando carvão mineral, que é o maior emissor de CO2, e fornecendo água para 2 indústrias que consomem igual a 500 mil de pessoas. E aí estão as fotos da termoelétrica, pode passar, a foto da siderúrgica, que é outra bebedora d'água, que também consome mais ou menos a mesma quantidade, tá certo? O canal, esse canal vindo do Castanhão, é quem garante, por um lado, a população de Fortaleza e, por outro, as indústrias, né? Esse momento agora de escolha está chegando, não tem jeito, tá certo? O Castanhão, essa foto é simbólica, né? Você vê ali a parede do açude, na situação que ele tá com menos de 6%, tá certo? O que é a realidade já do interior, aqui em Fortaleza, graças ao próprio canal, ainda não está, mas está aí a realidade do interior. E, finalmente, o mapa dos reservatórios. Se vocês olharem, está quase todo em preto, né? O triângulozinho em preto. O triângulozinho em preto, pessoal, ele significa os açudes que estão de 0 a 9%. Ou seja, ou estão secos, ou estão no volume morto, né? E aí nós vemos ali no quadril menor a situação do Castanhão. A capacidade dele, tá certo, é de 6.700.000, né? Hectolitros, né? Hectômetros, né? Cúbicos, né? E hoje eles estão com 399, né? A lei, tanto a lei nacional como a lei estadual, coloca o consumo humano como consumo prioritário de água. Consumo humano e dessedentação animal. Depois, então, vem os outros usos, agricultura, indústria, etc. Nós estamos tendo uma inversão aqui no Ceará, né? E eu creio, aí vem a minha cobrança, vereador Valdo Lima, o prefeito não pode achar que isso é uma coisa só do governador. Embora o PECEM esteja em Caucaia e São Gonçalo do Amarante, nesses 2 municípios, mas os impactos se dão sobre a cidade de Fortaleza. E nós vamos chegar a uma situação de colapso, exatamente por conta dessas empresas que estão instaladas no porto e que o governador, que é aliado do prefeito, continua a atrair mais. Então nós temos que ter outra política energética, outra política de recursos hídricos e aproveitar esse momento que as empresas estão ameaçando parar de gerar energia, dizer parem e fechem isso aí, porque o Estado não suporta, tá certo, água ao mesmo tempo para a população e para essas indústrias que são superconsumidoras. Muito obrigado, presidente, pela atenção. Obrigado, senhoras e senhores vereadores.